falando em Impossíveis, João capítulo 2, os versos 1 e 2. João, o Evangelho, no capítulo 2, os versos 1 e 2. Eu creio que todos nós gostaríamos que Deus fizesse o impossível por nós. Mas não sei se todos nós estamos dispostos a deixar Deus fazer o impossível através de nós. Isso é diferente. João, capítulo 2, verso 1. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia e achava-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? A Nova Versão Internacional diz: que temos nós em comum, mulher? Ainda não é chegada a minha hora, verso 4. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações. E cada uma levava 2 ou 3 metretas, coisa de 40 litros aproximadamente cada metreta. Verso 7. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então Jesus determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala, e eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Os versos 1 e 2 dizem que Jesus e sua mãe e seus discípulos estavam numa festa de casamento. As festas de casamento naqueles dias, há coisa de 2000 anos, elas funcionavam assim: o noivo saía de sua casa com seus amigos, ia até a casa da noiva, ela saía da casa dela com suas damas de companhia, e em geral se fazia isso à noite, para que o brilho das tochas fosse em especial destacado, era uma coisa muito bonita e tal. E todo esse grupo saía de volta para a casa do noivo, e quando eles chegavam ali, a porta se abria, e todos os convidados que esperavam ao redor da casa do noivo entravam, e assim começava a festa. Na verdade, quem se convidava? Se convidava os amigos que moravam na mesma cidade e parentes que moravam em outras cidades. Essa era a prática. Por isso, dá a entender o texto que Maria devia ser parente. Ela não morava na cidade, mas foi convidada. Devia ser parente daquela gente. Jesus e os seus discípulos, como gente ilustre, foram também convidados. E ele, como filho de Maria, não é? Talvez essa relação de parentesco fosse entendida assim. Jesus e os discípulos estavam na festa de casamento. Isso me lembrou de uma ocasião em que Jesus precisava passar por uma província de Samaria e as pessoas dali não deixaram, não quiseram. Vá comigo até Lucas 9, depois nós voltamos a João capítulo 2. Não perca esse João 2, mas vamos a Lucas 9, para você entender o que eu pensei quando li essa história. Lucas 9, 51 a 56. 9 de Lucas, 51 a 56, diz assim: aconteceu que ao se completarem os dias em que deveria ser Cristo assunto ao céu, manifestou no semblante a resolução de ir a Jerusalém. Enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar a pousada. Mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem ia para Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João perguntaram ao Senhor: quer podemos descer fogo do céu para os consumir? E Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E seguiram para outra aldeia. Volte lá a João capítulo 2. O que eu quero dizer com isso? Se Jesus estava na festa de casamento, é porque ele foi convidado. Jesus nunca forçou sua presença. Eles não o quisessem, embora fosse Deus. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e, se alguém ouvir a minha voz e abrir, entrarei
e cearei com ele. Se você ouvir e abrir, ele entra, senão, ele te respeita. Jesus só estava nessa cerimônia de casamento, onde ele pôde resolver uma crise na vida daquela família, porque ele foi convidado. Você pediu a presença de Cristo na sua residência a última vez? Quando? Qual foi a última vez que você e sua família, em oração, disseram para Deus e os seus anjos estarem presentes na sua casa? Às vezes a gente acha que certas coisas na vida cristã são automáticas. Mas Jesus disse: qual dos homens que o filho lhe pedir um pão lhe dará uma pedra? Que pai aqui ao filho lhe pedir um peixe lhe dará uma cobra? E quem aqui daria para um filho, quando ele pedisse um ovo, daria um escorpião? Se vós que sois maus, é Lucas capítulo 11, se vós que sois maus, fazeis boas coisas aos seus filhos, ainda mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. A gente acha que algumas coisas na vida cristã são automáticas, não são. Tem que pedir o Espírito Santo. Tem que pedir a presença de Deus na nossa casa. E pior do que isso, eu fico imaginando onde estarão os anjos que deviam estar na nossa casa, quando nós assistimos em família violência, crime, sexo, vício. Onde estarão os anjos? Quando a gente polui o ambiente da nossa casa através dos meios de comunicação. Jesus, irmãos, ele só vai estar onde nós o desejamos. Ele nos respeita, ele não é mau. Ele não é do tipo de gente que se vinga. Tem pai e mãe que às vezes faz isso, né? O filho está meio rebelde, então eu vou dar um gelo. Um dia uma senhora disse isso para mim, numa cidadezinha pequena do interior. A menina começou a dar trabalho, ela disse: quer saber, pastor, eu vou dar um gelo nela. Falei: irmã, se a senhora fizer isso, vai perdê-la. Diga para ela que mesmo que ela for uma prostituta, a senhora vai continuar amando. Não concordo com o seu comportamento, mas vou sempre te amar, isso não é verdade? A gente ama sempre, com o pai e mãe. Embora tenha que corrigir, não concorde com o comportamento. Ela deu o gelo. E a moça voltou grávida, depois do gelo. Mas Deus não é assim. Ele não nos deixa na geladeira, só que Ele não força a sua presença. Ele nos respeita. Ele continua batendo a porta, mas se você e eu não quisermos, Ele tem paciência conosco. Os seres humanos ali, Tiago e João depois veio a ser o discípulo do amor, mas ali, veja, eles não querem que o Senhor fique aqui na aldeia deles, manda descer fogo do céu. Essa foi a primeira reação. E Jesus disse: não vim para destruir, eu vim para salvar, mas não vou ficar onde não me querem. A salvação é gratuita, mas para quem a deseja. A presença de Cristo e dos seus anjos são gratuitas para quem deseja e pede. Pois bem, os versos continuam. O verso 3 diz que, tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Então Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? O verso 4. Ainda não é chegada a minha hora. A crise humana se instalou. Festa era um negócio muito querido pelos judeus. Era mais do que a gente querida do Riacho, o povo judeu gostava de festa, mais do que vocês. Muito mais. Festa era um negócio assim, durava 7 dias uma festa de casamento, imagina? 7 dias ficar comendo e bebendo, né? Longe do trabalho. Que maravilha. Só que eles tinham que planejar as coisas muito bem, porque senão acontecia o que aconteceu aqui. Você já convidou alguém para almoçar na sua casa e acabou o arroz ou o feijão? Não é extremamente constrangedor? Não é difícil? Um dia eu convidei gente para almoçar em casa sem avisar a esposa. Nunca faça isso, irmão. Deixa ela numa situação difícil demais. Não é constrangedor. Imagina uma multidão naquela festa, 7 dias consecutivos, e o vinho, a bebida que eles apreciavam, começou a escassear e acabou. Crise. Que vergonha nacional! O judeu, como hospitaleiro como era, isso não caía bem, eles ficavam extremamente chateados. Então Maria, que possivelmente fosse parente daquela gente, foi a Jesus. E disse: acabou o vinho, eles não têm mais vinho. Na crise humana, Maria entendeu que talvez fosse a hora de Jesus se manifestar publicamente.
Ou ainda, quem sabe, a letra fria do papel aqui não me diz qual era o sentimento de Maria, mas a gente pode especular, talvez ela tivesse pensado assim, ou insinuado, Jesus, eu tenho sido uma mãe dedicada, agora resolve o problema para a gente aqui. Não é? Eu não sei, mas é possível que seja assim. E Jesus olhou para ela e disse, mulher, que tenho eu contigo? Ou, na nova versão internacional, que nós temos em comum, mulher? Para começar, mulher era uma expressão de respeito, não era qualquer coisa. Tanto é que 3 anos depois, Jesus na cruz, ele diz o que para João? João, eis aí a tua mãe. Mulher, eis aí o teu filho. Ou seja, cuidem. João, cuida dela para mim. Maria, mãe, ele vai cuidar de você agora. Era uma expressão de carinho. Lá no João, no mesmo livro, capítulo 19, Jesus diz isso. Era uma expressão carinhosa, nada de errado com ela, tudo bem. Não é da nossa cultura, às vezes a gente acha estranho, mas aqui é normal. Agora, na segunda frase, ele deu sim uma leve repreensão em Maria. Que tenho eu contigo, ou o que nós temos em comum. Os meus pensamentos não são os seus pensamentos. Por mais íntima, Maria, que você seja de mim, minha mãe, eu não tenho obrigação de fazer aquilo que você quer que eu faça na hora em que você quer que eu faça. Não é chegada a minha hora. Ainda não é o momento para eu me manifestar publicamente. Ainda não é a hora, não é assim que funciona, não queira dirigir a Deus. Às vezes a gente tenta dirigir a Deus, não é? Uma vez, conversando com uma mãe desesperada, porque o filho não arranjava trabalho, ela me disse, orei ainda essa semana, que se Deus não arranjar um trabalho para o meu filho, eu não dizimo mais. Não dou mais oferta. E vou pensar se vou na igreja. Já vi gente pela televisão dizendo assim, Senhor, determina que o Senhor cure essa pessoa. Quem sou eu para determinar a Deus o que ele deve fazer ou não? Fala a verdade. Tem gente por aí que diz, você tem fé, então diga para a doença se afastar. Quem sou eu para dizer a hora que Deus tem que curar e a hora que Ele não tem que curar? E é nesse contexto, creio eu, que Jesus diz, mulher, mãe, não é chegada a minha hora, os meus pensamentos, Isaías 55, 8 e 9, os meus pensamentos não são os seus pensamentos, a maneira de eu entender as coisas e ver as coisas não são a maneira dos homens e mulheres verem as coisas. Entenda, Deus é quem dirige as coisas. Eu me lembro que a Ana Carolina era bem pequena e eu inventei de ensiná-la a andar de bicicleta. Fiz como meu pai fez comigo. Segurava o cilim por trás, tirei as rodinhas, segurava o cilim, enquanto ela pedalava, sem que ela percebesse, eu soltava e aí eu pegava de novo. Mas ela, como não é boba, não é nada, ela percebeu que de vez em quando eu soltava. E ela parou, olhou para trás e disse, não solta, pai. Com o dedinho assim. Na mente dela, esse não era o método. Eu ia segurar, porque ela queria andar de bicicleta, mas eu sabia que para ela aprender a andar sem as rodinhas, era necessário ela aprender a se equilibrar. E nesse caso eu não podia segurar. E a gente faz igual com Deus. Deus, agora solta, agora cura, agora descura. Agora arranja um emprego, agora eu digo para Deus o que Ele tem que fazer na minha vida. É como uma criança aprendendo a andar de bicicleta. A gente não entende quando Deus segura, quando Ele solta, porque os pensamentos dEle não são como os nossos pensamentos. E Maria caiu nessa armadilha. Filho, eles estão sem vinho, é a hora de resolver o problema. Mulher, que tenho eu contigo, não dirige a Deus. Uma das tarefas mais difíceis do cristianismo é a gente confiar em Deus. Como o Pio disse aqui, confiar totalmente não é fácil. Nem para mim, nem para vocês. Mais para uns do que para outros. Mas entregar as coisas completamente à vontade e direção de Deus é uma tarefa da vida toda. E parece que Maria entendeu o recado. O contexto sugere isso. Veja o verso 5. No verso 5, ela falou aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser. Ou seja, estou saindo de cena e entendi o recado. Façam o que ele disser. Se ele for resolver, tá bom. Se não for, tá bom também. É com ele agora. Falem com ele. A decisão é dele. Eu não sou intermediária.
eu estou fora da jogada. Compreendeu? Eu acho até que Maria, a partir daquele momento, saiu dali disposta a ela mesma agir conforme ela disse aos serventes, fazer tudo o que ele dissesse. Porque, embora ela fosse mãe, ele era o salvador dela. Relação complicada, não é? Ser o salvador da sua mãe. E ela entendeu isso. Fazer tudo o que ele vos disser. Eu acredito que se submeter a Deus significa que você aproveita a oportunidade de ter comunhão com Deus. Você aproveita a oportunidade de ver Deus agindo na sua vida. Você aproveita a oportunidade de ver a providência dele funcionando. Você para de dizer para ele que horas ele segura ou larga o cilindro da bicicleta da sua vida. Fazei tudo o que ele vos disser. Os versos 6 em diante, estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Cada metreta, 40 litros aproximadamente. E esse ritual era assim, eles colocavam um pouquinho de água na palma da mão direita, e erguiam. E essa água escorria até os pulsos. Um pouquinho de água na mão esquerda, e erguia, e essa água escorria até os pulsos. Essas talhas serviam para esse ritual, não de higiene, é um ritual de purificação cerimonial. Eles entendiam que assim eles se tornavam puros para participar dos rituais da igreja e dos comes e bebes que se seguiriam. É nesse sentido que mais tarde Jesus disse, a pureza não está em lavar copos, ou pratos, ou mãos. O que é mal sai de dentro do homem, do coração. É nesse contexto que Jesus diz aquilo. Essa era uma das cerimônias de purificação ritual. Jesus usa essas talhas de pedra usadas para serviços que já haviam caído do comum, para fazer o incomum. Jesus usa pedra usadas para um ritualismo sem mais raciocínio ou certeza do que aquilo significava, para mostrar que Deus age com a ajuda do ser humano para fazer o impossível. E ele diz, no verso 7, enchei de água as talhas, e eles encheram totalmente. Verso 8, tirai e levai ao mestre-sala, e eles o fizeram. E o mestre-sala provou a água transformada em vinho, mas não sabia de onde viera, e chamou o noivo, e deu uma bronca no noivo. Olha só que curioso, aqui nesse trecho nós vemos o poder de Deus e a ação humana. Deus, ou Jesus ali no caso, poderia ter dito alguma coisa, ou estalado os dedos, ou só pensado, e o mais puro suco da uva apareceria em todos os copos, todas as vasilhas, todas as tigelas, todas as caixas d'água, é ou não é? Por quê? Deus chama os servos e diz, enchei, tirai e levai. Por quê? Eu acredito que Deus quer fazer o impossível, mas Ele quer fazer não só por nós, mas através de nós. Quando você se dispõe a operar junto com Deus, você tem a oportunidade de se relacionar com Ele e de experimentar a providência dEle. Enchei, tirai e levai. Imagine a cena. Eles levando aquelas talhas cheias de vinho, de suco da uva, e o mestre-sala que não havia participado do milagre, experimenta, e a única palavra que ele tem é de crítica. Porque quem não está ajudando a remar, balança o barco. Quem não ajuda, atrapalha. E o mestre-sala não tinha participado do milagre, não sabia o que estava acontecendo e nem podia apreciar, não era culpa dele, porque ele estava distante do processo. Mas aqueles homens que tinham ouvido a voz de Cristo, derramado a água nas talhas, não sei se no instante aquilo mudou de cor, não sei como foi, mas aquela gente que presenciou, que participou do milagre e levou aquele vinho à multidão, o que você acha que eles diziam enquanto serviam as pessoas? É o seguinte, eu estava lá, e o homem disse para encher de água, e nós enchemos. Você imagina eles descrevendo a cena? Porque eles participaram, eles não tinham o que criticar como mestre-sala, porque eles participaram do processo. A verdade é que quando a gente não participa para levar a água da vida que estamos recebendo, a gente sempre vai ter algo de ruim para dizer daqueles que estão participando, infelizmente. Quem não sabia a história daquele vinho não tinha nada de bom para dizer.
aquela coisa do dia a dia, do mestre Sara, ela receber o vinho, provar e dizer como que a coisa devia funcionar. Quando você está de fora do ringue, é fácil dizer como os outros têm que lutar, não é? Mas eles sabiam, aqueles homens sabiam como o milagre havia acontecido. Mais tarde, em João capítulo 4, e esse sermão já preguei para vocês aqui, Jesus diz à mulher samaritana: se você quiser beber a água da vida, isso vai ser uma fonte a jorrar para a vida eterna. Ou nós jorramos a fonte, ou participamos com o poder de Deus através de nós para fazer alguma coisa para que as pessoas vão viver a eternidade com a gente, ou a gente vai ficar só reclamando da vida e colocando defeito naquelas coisas que se faz por aí. A fonte de água viva tem que jorrar, diz ele para a samaritana mais tarde. Aqui ele deu um prenúncio dessa realidade. Enchei, tirai, levai. Eu não vou fazer sozinho. Vocês têm que participar. Eu termino contando a história daquela família que tinha um poço em casa. Um local onde eles passavam férias. O poço tinha a água mais pura da região. E todo dia eles tiravam a água daquele poço. Era uma alegria. A água com qualidade, ninguém rejeita, principalmente no calor. Enquanto muitas das famílias que tinham sítios naquela região tinham que ir até o lago para buscar água, aquela gente só abria a porta da frente de casa e tirava a água do seu poço. O tempo passou e a modernidade chegou e eles entenderam que eles deveriam modernizar o sítio. Água encanada agora, luz elétrica, coisas que não tinham até então, e o poço foi fechado. Uma tampa por cima, porque se um dia eles quisessem novamente pegar a água do poço, eles assim o fariam. Os anos se passaram e um dia o chefe daquela família foi até o poço com saudade daqueles velhos tempos, onde ele tirava dali a mais pura água. Ele abriu a tampa, para sua surpresa, o poço estava seco. Foi estudar por que o poço havia secado. E descobriu que naquela região, um poço como aqueles, ele é alimentado por vários veios de água por baixo da terra. E quando você retira o poço, esses veios soltam água e mantêm o canal limpo e desentupido. Quando não mais ele tirou a água, os veios foram se entupindo e cessaram de dar aquela água que eles tanto gostavam. E a conclusão daquele fazendeiro foi a seguinte: nós somos como esse poço, nossa alma é assim. Ou eu, pelo poder de Deus, estendo, faço com que essa água da vida jorre a outras pessoas, ou daqui a pouco eu seco. O que vai ser? O que você e eu vamos decidir? Qual é a nossa esfera de ação? O que nós podemos fazer? Esse trabalho que foi lançado hoje não é o único. Você e eu temos que descobrir aquilo que nos dá prazer, aquilo que nós podemos fazer para que a água da vida jorre e nós não nos tornemos vasos inúteis, poços secos, cisternas rotas, como dizia o Antigo Testamento. O que vai ser? Jesus quer fazer o impossível. Enchei, tirai, levai. Você pode fazer isso essa semana, todo dia, quando tiver uma oportunidade. É sua. Eu espero honestamente que a gente escolha um dia ter a grata surpresa de ver gente no céu por causa de ações simples que nós decidimos fazer nessa terra. Que Deus nos abençoe. Amém.